Fala pessoal, tudo bem? Tá, na webcam deu problema, então por isso que ela não tá compartilhando meu vídeo com vocês. Mas assim, tranquilo, não tem problema não. Vocês conseguem me escutar, eu consigo ter acesso ao quadro aqui também. Certinho? Então, em vez de ficar minha fotinha lá em cima, lá comigo falando, esse negócio todo, vocês só escutaram minha voz nessa aula. Certo? Acho que semana que vem eu já mando arrumar o computador. Eu levei no cara ontem lá, o cara ficou de arrumar pra mim, mas só que ele não tinha peça, tinha que encomendar. Acho que a partir de semana que vem eu consigo já resolver esse problema. Certinho? Bora aí então, vamos dar continuidade, pessoal. A aula de hidrografia. A aula passada, lembra da aula passada? A gente falou sobre a água do planeta, a distribuição da água, falando que o planeta Terra é formado por água, 70% do planeta é formado por água, 30% pela Terra, que são os continentes. Falamos também da distribuição da água, falamos que das 70% de água que tem no planeta, 97% é água salgada, 3% é água doce. Desses 3% de água doce, 30% estão no subsolo, 69% estão nas geleiras e calotas polares e 1% são onde? Nos rios e lagos. Beleza? Falamos também sobre a questão do ciclo da água. Lembra? Passei até um vídeo para vocês ilustrando o ciclo da água, que a água ela condensa, ela vai para a nuvem, ela acontece a precipitação, ela infiltra no solo, ou vai para o rio novamente, ou o sol esquenta, a água evapora, vai para a atmosfera, vai para as nuvens e cai em formato de chuva novamente, ou neve. Falei isso tudo para vocês, lembra? Tranquilo com relação ao ciclo da água, bem fácil, né? Então, não tem segredo, não tem muita coisa não para você, algum peguinha, não tem esses peguinhas. É bem tranquilo. Falamos também sobre a questão da água do nosso planeta. Falamos da importância da água no planeta. Falamos sobre a perspectiva dos mares e oceanos, falando o nome dos oceanos, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Atlântico. Falamos sobre os oceanos, falamos algumas características de cada um, tipo o Pacífico é o maior de todos, o Atlântico é que passa no Brasil, que faz limite com o Brasil. Falamos também sobre a questão dos aquíferos. Lembra lá dos aquíferos? Falamos sobre como que são como que se formam os aquíferos, os principais aquíferos que nós temos no Brasil hoje, que é o Guarani, o Alter do Chão. Falamos qual que é o maior. Falamos sobre o problema que assola os aquíferos, que os aquíferos estão enfrentando, a contaminação da água, devido principalmente a lixões, devido principalmente a atividades agrícolas, como contaminação por agrotóxico. Comentando tudo isso. A aula passada eu falei muita coisa para vocês a respeito de água. Praticamente tudo que tinha a respeito de água eu comentei com vocês. Certinho? Que mais? Falamos dos mares também, um pouquinho do mar. O que é mar? O que é oceano? Mar aberto. Falamos a respeito também da, da água doce em geral, como que a água doce é fundamental na perspectiva de vida do ser humano. Deixei os exercícios da página 196, 197 com vocês. Vou responder eles aqui e eu vou deixar a foto também. Beleza? Página 196 e página 197. Vamos colocar aqui correção. Correção, exercício, página 196 e página 197. Vamos lá, na figura abaixo, completa os espaços vazios com as fases do ciclo da água. As fases do ciclo da água. Beleza? Vamos aqui então. Primeiro momento, o que está acontecendo? Primeiro quadradinho, tá o quê? Chovendo. Então, o primeiro quadradinho é a chuva. Beleza, caiu a chuva, a água vai fazer o quê com a água? O que acontece com a água? Ela infiltra. A água infiltrou. Agora, esse momento da setinha para cima aí, a água tá o quê? Evaporação.
Aconteceu a evaporação, a água foi para a atmosfera, aconteceu a evaporação, tem a formação de quem? Nuvens. E, novamente, o último quadradinho, a evaporação. Beleza? Chuva, caiu a chuva, a água infiltra pelo solo, a água infiltrou pelo solo, caiu no rio, acontece a evaporação novamente. Aconteceu a evaporação, tem a formação das nuvens e a chuva novamente. Esse é o ciclo da água. Questão 2. Os gráficos abaixo mostram alguns valores importantes sobre a quantidade e consumo de água no mundo. Observe atentamente e responda. 69% disponível, 30% disponível, 69% indisponível. Vamos lá, no verdinho, 69% para utilização agrícola, 10% doméstico, 21% industrial. Consumo doméstico, padrão, tipo de um país industrializado. 30% vaso sanitário, 5% limpeza, 10% da água beber e cozinhar, 20% lavar roupa, 35% higiene pessoal, tomar banho, escovar o dente, dar banho de cachorro. Enfim, vamos lá. Existe mais água doce? Questão letra A, que é a questão número 1. Vamos para a questão número 2. Existe mais água doce disponível ou indisponível para consumo no mundo? Explique por que isso acontece. Mais disponível ou indisponível, pessoal? Mais indisponível. Apenas cerca de 3% da água do planeta é doce. E desse volume, nem tudo está disponível para o consumo, pois grande parte deste total encontram-se nas geleiras, subsolo e na atmosfera. Beleza? Então, nem toda a água disponível no mundo é apropriada para beber. Para falar a verdade, desses 3% de água doce que nós temos no mundo, a maior parte dele não está disponível. Não está disponível. 30% no solo, 69% nas geleiras e na atmosfera. Beleza? Quando a gente fala atmosfera, a gente fala aquela umidade relativa do ar. Você talvez não perceba, mas o ar que nós respiramos tem o quê? Água. Você vê no jornal, quando essa previsão do tempo fala de umidade relativa muito baixa, significa que tem pouquíssima quantidade de água onde? Na atmosfera. Pode causar ressecamento nasal, pode causar alguma irritação nos olhos, pode causar algum incômodo, náusea. Então, essa água na atmosfera também é fundamental para a nossa qualidade de vida. Beleza? Questão, essa aqui foi a letra A. B. Qual setor de atividades que mais consome água? Pesquise as causas e consequências desses dados. Olha aí do gráfico aí, qual o setor que mais utiliza água? Setor verdinho aí, agrícola. Pesquise as causas e consequências desses dados. Qual que é os impactos do setor agrícola? Você tem grande consumo de água, você tem, às vezes, contaminação da água por conta de uso de agrotóxico, você vai ter, às vezes, o uso desproporcional de água, você vai ter o uso mecanizado da água, ou seja, às vezes você vai usar uma grande quantidade de água, sempre com a menor quantidade você produziria da mesma forma. Então, o setor agrícola é um setor que ele causa muito impacto nessa questão hídrica em geral. Beleza? É sem dúvida o que mais utiliza. Questão 2, letra C. No gráfico sobre consumo doméstico, vemos que mais se gasta água é higiene pessoal. Que medidas cada um de nós podemos tomar para reduzir o consumo de água?
O que você poderia fazer para evitar o consumo de água na questão doméstica? Não lavar a rua, não varrer a rua com mangueira, utilizar o regador para limpar a casa, desligar a torneira enquanto você escova os dentes, desligar o chuveiro enquanto você está ensaboando, ficar menos tempo no chuveiro, reaproveitar a água, por exemplo, lavou a roupa, é a água que você vai jogar fora, em vez de você jogar fora, você pega um balde, coloca ela e limpa a casa, então joga nas plantas. Tudo isso dá para fazer, beleza? Coloque aquilo que você acha interessante. Vou colocar aqui. Desligar o chuveiro no enquanto a rua. Não usar a mangueira como vassoura e aproveitar a água, usar baldes de mangueira, desligar a água quanto se escova os dentes. Beleza? Tudo isso é válido. Tudo isso no final fala assim, Rafael, mas economizou só 20 litros. Galera, o mundo tem mais ou menos 7,5 bilhões de pessoas. Se cada um economizar 1 litro de água, no final de um dia tem que estar economizando quanto? 7,5 bilhões de litros. Se cada um economizar 10 litros, olha a quantidade que dá isso no final. 50 litros, cada um utilizar a metade apenas. Olha a quantidade tão significativa que encontramos no final. Beleza? Não pensa, sou só mais um no meio de 7 milhões. Isso é diferente. Sua atitude, sua ação faz muita diferença. Faz muita diferença. Beleza? Vamos aqui para a última. Questão número 3. Mar aberto, mar fechado e mar interior. Vamos lá, mar Mediterrâneo. Olha o mar Mediterrâneo. Número 1. Ele é aberto, fechado no interior. Ele é um mar que está onde? No interior. Interior. Então, mar Mediterrâneo, número 3 para ele. Mar Cáspio, que é o mar número 2. Ele é um mar que? Mar fechado. Tá vendo que ele é todo rodeado por terra? Então, número 2. Mar Báltico, que é o número 3. Mar Báltico, número 3, é um mar também o que? Interior. Tá vendo que ele tem uma saída? Mar da Noruega, que é o número 4. Cadê o Mar da Noruega? Achei. Ele é mar aberto. Então, número 1 para ele. Mar do Cantábrico, que é o número 5. É mar aberto também. Tá vendo que ele está fazendo fronteira com o planisfério hídrico? Som de vista. E o Mar de Aral, que é o número 6, enquanto ele existe ainda, né, que está reduzindo drasticamente, ele é um mar todo cercado, então ele é um mar fechado. Então, a sequência correta, 3, 2, 3, 1, 1, 2. Fechou? Vou mandar foto também dessas páginas, a correção dessas páginas também. Vamos dar continuidade para finalizar esse capítulo aqui. Da continuidade. Só um momento, deixa eu atualizar aqui. Tá, quando a gente fala, por exemplo, em rios, e analisando a perspectiva de formação das sociedades, é interessante você saber que as primeiras sociedades diretamente são relacionadas com o quê? Com rios. Ou seja, grandes sociedades surgiram em virtude de quê? De rios. Por exemplo, o rio Tigre e o rio Eufrates, que foi fundamental no surgimento, na consolidação da sociedade mesopotâmica. O rio Azul e o rio Amarelo, que foi fundamental para o desenvolvimento do povo chinês. O rio Nilo, que foi fundamental para o desenvolvimento, para o progresso do povo egípcio.
Então, alguns rios foram fundamentais na perspectiva de surgimento, consolidação e desenvolvimento de inúmeras sociedades importantes no nosso processo histórico de formação. Mas o que é rio? Rio. O que é rio? Rio. Rios são cursos naturais de água, cujo deslocamento se dá dentro de um canal escavado, na terra, naturalmente, e cujo o fluxo se desloca em direção ao mar. Outro rio, lago ou caverna. Não, caverna não, ou lago. Beleza? Isso é rio. Deslocamento de curso hídrico, deslocamento de um curso hídrico dentro de um canal escavado na terra de forma natural, cujo fluxo se desloca em direção ao mar, outro rio ou a um lago. Beleza? Isso aí é um rio. Lembra, rios importantes, rios foram e são muito importantes no nosso processo histórico de formação. Exemplo para vocês verem: rio azul e amarelo, civilização chinesa, rio Nilo, Egito, e assim sucessivamente. Rio Tigres. Então, outro exemplo é o rio Eufrates também, que foi fundamental na perspectiva de surgimento da sociedade mesopotâmica. Então, cara, não tem como você estudar o surgimento de sociedade sem descartar o quê? Os rios. Então, é fundamental, porque o rio vai ser questão da qualidade de vida, o rio vai ter a questão da água, rio vai ser fundamental na perspectiva da agricultura também, rio vai ser fundamental na perspectiva de criação de animais. Eu tenho um videozinho aqui mostrando a respeito da importância do rio Nilo para a sociedade egípcia. Vou colocar aqui para vocês, 3 minutos só. Presta atenção no vídeo. Foca no vídeo.
Perceberam aí a importância dos rios nessa perspectiva de surgimento de sociedade? Lá, igual o narrador fala no começo, o Nilo, o Egito é uma dádiva do quê? Do Nilo, ou seja, é uma criação do Nilo. Só foi possível ter sociedade egípcia por conta do quê? Por conta do Rio Nilo. Se não tivesse o Rio Nilo, com certeza não existiria a sociedade egípcia. Então, toda vez que você for analisar essa perspectiva de rio, sociedade, lembra sempre, diretamente relacionado à sociedade, tem quem? Água, tem os rios. Fundamental para você entender a localização das sociedades, onde elas surgiram, por que elas se mantiveram. É igual antigamente, pessoal, era quando o processo de formação histórica do ser humano era tido como nômade. Sempre quando as condições ambientais de determinado local não estavam mais atendendo suas necessidades, ou seja, o rio secou, o rio congelou, eles sempre mudavam. Um dos principais fatores era o quê? Era a procura de práticas, de locais que permitiam a agricultura e tinham que deslocar, tinham água, porque daria para eles tomarem banho, daria para eles tomar água, daria para fazer essa higiene em geral e daria também para criar o quê? Animais para o próprio consumo. Beleza? Quando a gente fala de regime de rios, a gente tem que lembrar dos regimes fluviais dos rios. Como que são os regimes fluviais? Regimes fluviais. Toda essa palavra aqui, fluvial, tem a ver com o quê? Rio. Cuidado para você não confundir fluvial com pluvial. Fluvial é rio, pluvial é chuva. Então, pluvial vem de pluviometria, que é o quê? Chuva. Fluvial tem a ver com rio. Quando a gente fala de regime pluvial, a gente fala
A gente está querendo falar do abastecimento do rio. Seria tipo, a grosso modo, como esse rio é alimentado. Como que aquele rio tem aquela quantidade de água? Como que ele é alimentado? Quando a gente fala de regime pluvial, a gente fala que tem 3 tipos de regime pluvial. O regime é pluvial, o regime é nival, ou ele é misto. Tem apenas esses 3 tipos. Como que é cada um? Pluvial é quando aquele rio, quando aquele volume daquele rio, ele é determinado pela quantidade de chuva. Ou seja, a água do rio está diretamente relacionada com o quê? Com a presença da chuva. Ou seja, choveu, é preciso ter a chuva para ter o reabastecimento do rio. O volume do rio só é permitido através de quê? Através da chuva. Todos os rios do Brasil são pluviais. Todos os rios do Brasil são pluvial. Por quê? Porque o outro meio de regime pluviométrico é através do nival. O que é o nival? É quando o volume do rio é abastecido, acontece através do que? Da neve. No Brasil não neva. Ou ele pode ser também o que? Misto. Misto é quando é o que? Chuva e neve. Galera, de todas as bacias hidrográficas do Brasil, todas que nós temos, o único rio que é nival, que é misto, é o rio Amazonas, porque ele nasce lá na Cordilheira dos Andes. Como ele nasce lá na Cordilheira dos Andes, ele nasce onde? Onde tem muita neve também. Então, consequentemente, todos os rios do Brasil têm a formação pluvial, exceto a bacia do Rio Amazonas, que ele nasce na Cordilheira dos Andes. Lá tem o regime nival e o regime pluviométrico. Beleza? Pluvial e nival. Então, pensou nos rios do Brasil, que no Brasil neva? Não neva. Então, todos os rios que tem aqui no Brasil são de origem que pluviométrica, pluvial. Beleza? Diretamente relacionado que é a água da chuva. Lembra sempre, de todos os rios que nós temos aqui, a única bacia que nós temos, o único rio grande que nós temos, que possui regime misto, vai ser o Rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, e a Cordilheira dos Andes ela tem neve também. Beleza? Quando a gente fala de período de rio, deixa eu apagar isso aqui. A gente fala de rio também. Deixa eu consigo aqui. Consegui novamente. Quando a gente fala de rios também, a gente tem que observar a drenagem do rio. Quando a gente fala de drenagem de rio, a gente fala pode ser do tipo perene, intermitente, ou também pode ser do tipo, efêmero. Estou travando muito. O que é um rio perene? É um rio que ele vai ter água durante todo o ano, pessoal. Ou seja, por exemplo, na época durante a seca, ele vai ter um volume reduzido, só que durante a chuva ele vai aumentar muito seu volume, mas só que ele sempre vai ter água. Então, são rios contínuos. Mantém seu funcionamento durante todo o ano. Rios intermitentes são rios também conhecidos como rios temporários. Durante o período de estiagem. Beleza? Rios intermitentes, também conhecidos como rios temporários. Tem como característica secar.
durante o período que dá estiagem. E rios efêmeros. Esses rios efêmeros, pessoal, são rios que se formam somente por ocasião da chuva. Somente após a ocorrência, são rios formados após a ocorrência da chuva, sendo alimentados exclusivamente pelo escoamento superficial da água. Ou seja, deu aquela chuva, a água se desloca para um local específico e ali forma o quê? Um rio. Então passou um pouquinho, passou pouco tempo, aquela água escoa, aquela água infiltra no solo, aquela água acontece a absorção daquela água e o rio que seca novamente. O principal do Brasil são rios que perenes, exceto na região Nordeste tem muito rio que intermitente, rio que só vai funcionar durante períodos que de chuva, durante período de estiagem, durante período da seca, ele que some. Rios efêmeros também tem essa caracterização que eles são geralmente assim, acontece em curto espaço. Ou seja, aconteceu a chuva, eles vão estar lá durante, sei lá, pouco tempo depois que a chuva acabar. Então, ele é caracterizado mais pela questão do solo, pela questão do relevo, pela questão do canal para onde a água é disponibilizada e principalmente pelo volume da chuva que caiu. Beleza? Pensou em drenagem no Brasil, lembra sempre de rios perenes. São rios que mantêm praticamente seu volume durante todo o ano, exceto na região Nordeste. Beleza? Dando continuidade, interessante você lembrar também que os rios geralmente têm sua função, rios e sua função social e econômica. Seria essa função social e econômica, pessoal? Seria, por exemplo, abastecimento industrial, geração de energia, transporte de mercadorias, turismo. Então, o rio vai ter essa importância também social e econômica, beleza? Você vai lá no Rio Araguaia, lá, você vê pessoas que praticamente esperam o ano inteiro a temporada de julho para que possam ganhar dinheiro para sobreviver durante o ano inteiro por conta de atividade turística. Abastecimento industrial. Sem água não tem como produzir. Então, você viu no gráfico aí que a gente pôs da tarefa, gráfico da página 196, a quantidade de água que é disponível para a indústria também, 21% do total de água vai para a indústria, ou seja, a indústria gera emprego, a indústria gera desenvolvimento, a indústria gera economia, vida economia, tem a geração de empregos, tem a geração de energia. Lembrando que tem dois tipos de rios. Rios podem ser do tipo de planalto e rios podem ser do tipo de planície. Rios de planalto são bons para gerar energia. Rios de planície são bons para transporte de mercadorias. Ou seja, são os chamados rios navegáveis. Não tem tantos bancos de areias. Então, fique esperto com isso também. A nossa energia aqui, ó, você pega, por exemplo, aqui no Brasil, grande parte da nossa energia vem através do quê? Da água. Não é que a água cai e já faz a água virar energia. É através das quedas de água. Então, é fundamental que você tenha rios de quê? De planalto. E os nossos principais rios aqui são rios de planalto. Bacia do rio Paraná, a bacia do rio Tocantins, a bacia do rio Amazonas. Então, você vai ter essa perspectiva fundamental também na geração de energia. E fora também nessa questão de transporte de mercadoria, que é o transporte hidroviário. Beleza? Quando a gente pensa em rios também, um dos grandes problemas que a gente encontra com relacionado, por exemplo, à degradação dos nossos rios, à falta de chuva, ao escoamento da água, não aproveitamento da água, seria justamente ao desmatamento das matas ciliares. O que é a palavra ciliares? Cílios.
Então, lá no olho. Então, seria aquelas matas que estariam onde? Na beira dos rios. Vamos aqui, você dá para fazer um desenho. Ah, tá, 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 tá. Cadê o negócio? Vamos lá. Você vai ter aqui, dá para fazer, um rio, não é uma estrada, é um rio mesmo. E na beira do rio você vai ter o quê? A mata. O tablet é mais fácil. Você vai ter a mata. Então, consequentemente, essa mata vai ser fundamental para que você tenha o quê? Para que você proteja o manancial do seu rio. Para que você não deixe, por exemplo, cair sujeira lá dentro, cair terra, não acontecer degradação, não acontecer, por exemplo, de, sei lá, constrói uma casa que aí todas as sujeiras dessa casa venham parar no rio. Então, essa terra que é fundamental também para que quando chova, para que quando acontece a chuva, os sedimentos que a chuva transporta não venham parar aqui no rio e, consequentemente, imagina, vai acumulando terra aqui, ó. O rio que era desse tamanho vai acumulando terra, vai acumulando terra, vai acumulando terra, vai acumulando terra. Quando você menos percebeu, o tamanho do rio está o quê? Diminuindo por conta dessa quantidade de quê? De sedimentos. Então, essa mata é fundamental para que você preserve o volume do rio, para que você não deixe que chegue sedimentos no rio, para que não chegue sujeira, para que não aconteça o chamado assoreamento dos rios. Um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia com relação a rios é o chamado assoreamento. O que é o assoreamento? Por exemplo, a redução da quantidade do tamanho do rio, justamente por conta de lixo, justamente por conta de sedimentos. Sedimentos vão se acumulando no interior do rio e vai diminuindo o seu tamanho. Aí você percebe que o rio que antigamente ele era, sei lá, o rio que antigamente era de 20 metros de um lado ao outro, aí hoje em dia ele é o quê? 7 metros. Consequentemente, aqui passava muito mais água que aqui. Fundamental nessa perspectiva de proteção do rio vai ser justamente que as matas ciliares. É, dá uma olhada depois aí para você ver na página 202, na página 202, ele vai falar justamente sobre essa perspectiva do assoreamento, página 202. No tablet é bem mais fácil. Ele vai falar justamente dessa questão do assoreamento. Dá uma olhada no assoreamento aí. Ele vai mostrar a imagem do assoreamento. E para finalizar o capítulo, ele vai trazer também informações a respeito do que? Dos problemas enfrentados por conta do desperdício e poluição da água no planeta. Poluição do oceano, que é um problema estratosférico, um problema gigantesco para a gente resolver. A poluição do oceano que acontece em virtude da pesca, em virtude da mineração. Ele vai trazer problemas também, os problemas das grandes cidades, o desperdício o grande desperdício de água. A cada 100 litros de água, estimamos que no Brasil, a cada 100 litros de água, 41 são desperdiçados, ou seja, o desperdício ainda é muito grande. Imagina, pessoal, a cada 100 litros de água que nós temos, 41 é desperdiçado, seja em infiltração, seja em vazamento, seja em poluição, que torna essa água impossibilitada, seja em acidentes, assim, que tem como consequência o jorramento de água. Então, assim, o desperdício de água do nosso país é muito grande também. Não só no nosso país, no mundo inteiro é muito grande. Ele vai também tratar a respeito das questões da poluição, como, por exemplo, os grandes impactos da poluição, como, por exemplo, a ameaça à vida dos animais, transmissão de doenças, escassez de água e alimento, uma vez que a água é fundamental na perspectiva de plantação, na perspectiva da agricultura. Algumas atitudes que são possíveis para reduzir o desperdício de água, como, por exemplo, desligar chuveiro quando você for ensaboar, fechar a torneira quando for escovar os dentes, tomar banho em menos de 5 minutos, não fazer limpar a calçada, não utilizar água, utilizar apenas a vassoura. No banheiro, evitar dar descarga sem necessidade, jamais jogar lixo nos vasos sanitários, uma vez que esse lixo vai para o central de tratamento, vai para a estação de tratamento de esgoto, muitas vezes o custo para acontecer aquela separação é muito maior.
Você utilizar regador para molhar plantas, reaproveitar a água, por exemplo, joguei água, lavei a roupa, sobrou água, em vez de jogar essa água fora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa água e vou dar vou jogar nas plantas, ou vou lavar a casa. Ou seja, são os chamados R's da sustentabilidade, que é o reaproveitamento, a reciclagem e a reutilização. Beleza? A redução. São os chamados, você vai ver muito isso, pessoal, quando você for fazer ensino médio, na perspectiva, quando você for estudar questões ambientais, você vai ver essa questão dos chamados 3 R's da sustentabilidade: redução, reciclagem e reutilização. Beleza? Reduzir a quantidade, tentar utilizar o menos possível. Ah, vou fazer compra, então vou levar uma caixa para não pegar sacola. A reciclagem, separou lixo aqui, tem muitas latinhas, vamos mandar latinha para coleta para processo de reciclagem, para reciclar essa latinha, reaproveitar essa latinha. E o reuso. Reuso é você tentar utilizar uma coisa mais de uma vez, não comprar coisas tão descartáveis. Você utilizar várias vezes para ter um sentido maior na utilização daquele material. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, né? Para casa, esse capítulo é muito tranquilo. Para casa, você vai responder os exercícios das páginas 206, 207 e 206 até 210. Beleza? Tranquilo? Fechou? Então é isso aí. Qualquer dúvida, manda mensagem, pergunta, manda direct, manda qualquer coisa. Só dá o sinal de vida, só dá o sinal, só resolve também seu problema, sua dúvida. Não fica com a dúvida, não. Beleza? Um abraço a vocês e até a próxima aula.